Bem-aventurados os simples. Então, nós vamos ler a historinha hoje chamada A Conferência, que diz assim: convidado a fazer uma preleção sobre a crítica, o conferencista compareceu ante o auditório superlotado, sobraçando um pequeno fardo. Após cumprimentar os presentes, retirou os livros e a jarra d'água de sobre a mesa, deixando apenas a toalha branca. Em silêncio, acendeu poderosa lâmpada, enfeitou a mesa com dezenas de pérolas que trouxera no embrulho e com várias dúzias de flores colhidas de corbelhas próximas. Logo após, apanhou da sacola diversos biscuits de inexpressível beleza, representando motivos edificantes, e enfileirou-os com graça. Em seguida, sitiou na mesa um exemplar do Novo Testamento em capa dourada. Depois, com assombro de todos, colocou pequenina lagartixa num frasco de vidro. Só então, comandou a palavra perguntando: que vedes aqui, meus irmãos? E a assembleia respondeu, em vozes discordantes: um bicho, um lagarto horrível, uma larva, um pequeno monstro. Esgotados os breves momentos de expectação, o pregador considerou: assim é o espírito da crítica destrutiva, meus amigos. Não enxergastes o forro de seda lirial, nem as flores, nem as pérolas, nem as preciosidades, nem o Novo Testamento, nem a luz faiscante que acendi. Vistes apenas diminuta lagartixa. E concluiu sorridente: nada mais tenho a dizer. Uma pequena pausa, para que nós possamos refletir sobre o assunto e vermos cada um de nós em que grau nós estamos nas situações de crítica. Igual essa assembleia, que todos, em uníssono, o que viram? Viram a parte mais feia. Diante de tantos artigos bonitos que tinha em volta, apenas viram a parte mais feia. E assim somos nós. Então, é sobre isso que nós vamos refletir, sempre nos apoiando no Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, para essa reflexão, eu trouxe aqui um versículo que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, por que trazer esse versículo? Porque Jesus diz, aqui está em Mateus, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os famintos, bem-aventurados os que sofrem. Porque são bem-aventurados aqueles que aceitam a vida como ela é, no sentido de não estarmos a todo tempo criticando a nossa vida, nos sentindo os últimos dos mortais, achando que somos os últimos de todos os filhos de Deus e achando que somos nós os que mais sofremos. Então, quando a gente se sente dessa forma, a gente se acha no direito de fazer as críticas, de só enxergar o lado feio da vida. Mas é lógico que existe, mas antes do lado feio, antes do lado mais pesado, que é necessário essa travessia nossa, porque é aonde nós vamos aprender a transformar o nosso eu, existe muita coisa bonita, existe muita coisa linda, muita coisa sadia, muitas forças se movimentando para que eu viva. Então nós temos seriamente que refletir sobre isso, sobre a questão de criticar, de sempre ver o lado feio das coisas. Então, aquele que é resignado, isso não quer dizer que a gente tem que cruzar os braços, e achar que tudo cai do céu. Não, nós temos que partir para a luta, uma luta que seja uma luta sadia, uma luta dentro, sempre dos preceitos cristãos, para que a gente vença
as nossas dificuldades, vença esse lado ainda obtuso que nós temos interiormente, né? Então, bem-aventurados os que têm puro o coração. No capítulo 8, no item 8 do Evangelho, Jesus diz assim: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. Porque se nós criticamos, nós vamos falar o que nós temos dentro de nós. Nós falamos o que somos, nós falamos o que sentimos. E é nesse emitir de sentimento que nós vamos estar maculando a vida, maculando as pessoas, maculando a nós mesmos, maculando os momentos lindos e sagrados que nós temos na vida. Nós sabemos que a crítica, quando ela é na hora certa, no ambiente certo, ela se torna algo construtivo. Porque o criticador, ele tem uma intenção boa, né? De naquele momento estar transformando algo que de repente ele está percebendo e outras pessoas não estão percebendo. Então, uma crítica construtiva, ela sempre é para melhorar. Agora, ela vai se tornar um problema quando? Quando ela domina o criticador. Que ele não consegue ver nada de bom, nem ninguém e nem nada, né? Em nenhuma situação. Ele tem sempre um comentário depreciativo, onde vai trazer a infelicidade de alguém, né? Vai sempre magoar alguém. Às vezes ele já faz aquilo naquela intenção. Por isso que quando nós falamos o que nós temos no coração. Então, infelizmente, essas pessoas que são assim, o que elas trazem em si? Elas trazem muita amargura, tem muita balma e acabam sendo vítimas de suas próprias escolhas, né? De estarem vibrando numa faixa inferior, dando vazão, né? Para que sejam também dominadas por essas energias ruins, energias perniciosas que acabam por minar sua própria saúde física e mental. Porque se eu penso no mal, se eu vivo o mal, o que eu vou trair para mim? Não vão ser pessoas boas nem coisas boas. Eu vou estar naquela faixa. Quando eu quero ouvir uma música em determinada rádio, 93.2, se a faixa da minha rádio, 93.1 não vai sintonizar direito. Então, se eu mudo a faixa, eu vou pegar outro tipo de música. Mesmo assim são os nossos pensamentos. Eu vou atrair para mim ali aquilo que eu estou vibrando, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. Não é verdade? Então acabam sendo minadas na questão física, na questão mental, e acaba também atraindo isso para os seus, para aquelas pessoas que estão à sua volta, os familiares ou os amigos. A ajuda é o quê? É a mudança do pensamento, do comportamento da pessoa. Sair do negativo, se elevar. E nós vamos conseguir através de quê? Das orações, da mudança de hábitos, da ligação com as coisas do bem, com as coisas do amor. Porque crítica também se torna um hábito. É um costume tão pernicioso que ela acaba toda vez criticando, porque ela está se alimentando daquela vibração negativa. Então, geralmente, essas pessoas que criticam, elas têm sempre o quê? Uma desculpa de que estão armando armadilhas para ela, né?
que seria uma forma velada dela demonstrar o medo que ela tem, a insegurança ou até mesmo inveja das outras pessoas. Então ela não consegue ser melhor, então ela procura depreciar o outro, sempre o outro, né? Mas por quê? Porque é uma insegurança própria dela. E é muito triste viver assim, né? Achar que está sendo feliz porque ela sente uma realização nesse momento que ela está criticando, porque ela é como se ela estivesse se vingando do outro, né? E mal sabe ela que está prolongando mais a sua infelicidade. Então nós temos que cuidar muito nisso, né? E buscar nos policiarmos para a gente ver se a gente não está praticando esse tipo de coisa, né? Joana de Ângeles, ela tem no livro Tesouros Libertadores, no capítulo 14, ela fala sobre a importância de nós controlarmos os pensamentos negativos, para que eles não venham interferir nos nossos relacionamentos do dia a dia, né? E porque serão de acordo com as faixas vibratórias que nós vamos emitir. Eu sou aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu sinto. E aquilo que eu sou, o que eu penso, que eu sinto, é o que eu atraio. Então eu vou estar cercado tanto de pessoas físicas que vibram nessa mesma faixa, como seres, espíritos também que vibram nessa faixa. Então toda vez que nós pensamos no mal, essa vibração ela tem uma expansão em nós e nos que estão próximos da gente, né? Então pela sintonia nós acabamos atraindo ou negativo ou positivo, né? Seres inferiores de igual teor dos nossos pensamentos, causando sérios distúrbios de ordem física e de ordem orgânica, né? Porque se quem insiste em permanecer no mal, vibrando no mal, sempre tem vontade de vomitar, sempre tem dor de cabeça, sempre tem tontura. Pode perceber que estão sempre reclamando de um mal físico. Mudemos o nosso comportamento, mudemos os nossos pensamentos. É difícil? É, mas nós precisamos ter essa vontade, né? Ter a fé que a gente precisa para, através dos ensinamentos de Jesus, a gente buscar essa escalada, porque é muito difícil, são muitas imperfeições que nós temos, mas nós precisamos querer. Então, da mesma forma, são os pensamentos positivos. A diferença é que o negativo, eles trazem prejuízos. E o positivo? O negativo, ele reverbera pelo físico, né? Trazendo males físicos. O positivo também vai reverberar pelo nosso corpo. Vai se abrigar aonde? No nosso coração. Por todo o nosso organismo, mas fazendo o quê? Revitalizando, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo bem-estar, trazendo calma, serenidade. Ela nos diz também que o melhor remédio para combater esse mau hábito é o quê? É a oração. Nos elevando, né? Elevando os nossos pensamentos, nós vamos mudar de faixa vibratória, atraindo os seres superiores, que trarão o que para a gente? As energias do bem, do amor, né? Que vai nos beneficiar, afastando de nós todo esse lixo mental, todas as vibrações negativas, né? Limpando o nosso corpo físico e o mental. Então, no final, ela também nos fala e nos dá um alerta que pensar bem ou mal é um resultado de treinamento que se transforma em um hábito. Pode observar, nós durante o dia, nós amanhecemos de um dia, meio-dia somos de outro, na hora da janta somos outro, na hora de dormir somos outro. Nós oscilamos muito as nossas vibrações, pensamentos e sentimentos. Então, toda vez que vier um pensamento negativo, mudemos esse pensamento para um positivo. Toda vez que vier um pensamento de fazer o mal, pratiquemos o bem, porque nós vamos estar combatendo em nós mesmos, porque primeiro precisa a mudança ser em nós mesmos, né? Para que se torne um hábito.
Para a gente, quando vier um sentimento ruim, um pensamento ruim, a gente sentir-se mal e mudar essa faixa vibratória. Então, não caiamos nas armadilhas, né? De nossa própria ignorância, de nossa própria pequenez. Lutemos para ser pessoas melhores, né? Tem mais um pensamentozinho aqui sobre a crítica deixa eu ver de quem que é. Deve ser de Joana de Anjos também, que ela diz assim: a crítica é ácida, inspirada pela revolta ou pelo ressentimento. Não contribui para uma mudança ou da ocorrência, não contribuiu para a mudança delas ou das ocorrências examinadas. Ninguém gosta de sofrer críticas, mesmo quando merecidas. Então, por que a gente se sente no direito de estar criticando o outro, né? A gente precisa aprender também sobre a empatia. A palavra gentil, de ajuda e de esclarecimento, ela produz melhor efeito do que a acusação irada, a censura severa. A tua melhor maneira de criticar o erro será como? Agir com acerto, né? Então, para eu criticar, eu primeiro tenho que observar se eu estou fazendo aquilo corretamente, diferenciando-te pela forma de atuar em relação àquele que se comporta na irregularidade, né? Porque é fácil a gente criticar, mas eu realmente estou procurando fazer as coisas corretamente, né? Então, a força da retidão se expressa pela nossa conduta, muito mais do que através das palavras. Então, evita a crítica, forma sutil de vingança, né? E não raro de despeito sórdido. Então, a tua vida deve tornar-se uma lição viva de correção e dignidade, sem que estejas apontando os erros e debilidades alheias. Aprende a controlar as tuas más inclinações e adia o teu momento infeliz, porque é uma má inclinação que nós temos. E quando estamos viciados, nos alimentamos disso, né? Então é preciso essa reforma íntima. Então toda a ascensão nossa, né, exige o quê? Um esforço, adaptação e muito sacrifício da parte da gente. Se nós fizermos a nossa parte, tenhamos certeza que Jesus, através dos seus mensageiros, dos nossos anjos de guarda, que estarão a nos sustentar, abrindo esse caminho para que a gente passe. Não vai ser fácil, porque se não tiver sacrifício, se não tiver esforço e adaptação nossa, nós não conseguiremos, ficaremos sempre de forma velada, nos vingando, nos achando os últimos dos mortais, culpando os outros, achando que todo mundo é culpado da pequenez da minha alma, e não é isso, né? Então, nós temos que nos esforçar. Sofrer dói, nós já sabemos disso, então temos que nos esforçar. Então, através da reforma íntima, nós vamos alcançar, né? Quem sabe subir um degrau na vida, na escalada evolutiva aí. Para encerrar, tem um trechinho aqui de Emmanuel. Desculpa. Força de hábito. Quanto possível, procura acostumar-te ao bem. Pensa e fala no bem. Age fazendo bem tanto quanto puderes. Um dia compreenderás que a pessoa, seja ela qual for, somente crê, então só admite aquilo que cultiva no próprio coração. Então é isso, meus amigos, meus queridos, que nós estamos aí, né, na luta, há muito a se fazer. Essa forma de achar que está contribuindo para a melhoria das coisas, das pessoas, na forma crítica, onde essa crítica traz dores para os outros, lê do engano. Estamos trazendo mais infelicidade para nós. Então, que tenhamos bastante fé, que tenhamos bastante determinação, né? E busquemos a nossa reforma íntima, porque fazer o mal, falar no mal, se torna um hábito, mas também fazer o bem e viver o bem também pode ser um hábito saudável que nos trará paz, amor, harmonia, felicidade dentro do coração e saúde. Gratidão a todos, que
essa reflexão possa chegar, quem precisa realmente possa ser de alguma valia, né, nas nossas transformações, né, porque primeiro começou em mim, a primeira a refletir sobre o texto sou eu mesma, porque também tenho defeitos. Então vamos pedir ao nosso Senhor Jesus para que Ele seja conosco, sempre nos orientando, nos ajudando, nos inspirando no bem. Gratidão a todos, que Jesus visite a cada um, cada lar necessitado, e que neste momento aqueles que se elevam sejam acolhidos, sejam abraçados pela divina luz, pelos irmãos trabalhadores do mundo espiritual que sempre estão em socorro, nos ajudando, nos orientando nos caminhos do bem. Gratidão a todos. Até a próxima.